Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te trazer uma decisão do Supremo tomada hoje na sessão plenária do dia 13 de março, que trata de direito penal e processual penal, mas não estranhe, é uma matéria que pode muito bem estar na tua prova da advocacia pública, inclusive na segunda fase. Nos concursos da advocacia pública, aqueles que cobram penal e processo penal, alguns editais não fazem uma seção de conteúdo programático por fase. E aí tudo que cai na prova objetiva também cai na prova subjetiva e na prova oral. Então você acaba tendo, embora raro, mas não difícil de acontecer, a possibilidade de cobrança de um questionamento penal ou processo ou de direito processual penal na segunda fase. E aí quando isso acontece, muita gente se dá mal porque direito penal e processual penal não são as disciplinas que estão ali na órbita das favoritas das pessoas que estudam para advocacia pública. Normalmente quem gosta de direito penal e processual penal acaba se direcionando para os concursos da Defensoria, do Ministério Público e também magistratura. A advocacia pública acaba sendo um dos cargos em que o exercício exige muito pouco conhecimento e prática do direito penal e processual penal. Então, se você é um daqueles que não gosta da disciplina ou das disciplinas, a advocacia pública acaba chamando muita atenção desse tipo de pessoa ou desse comportamento no que diz respeito aos estudos das disciplinas penal e processo penal. Mas essa decisão que eu vou te trazer hoje, ela traz, embora com substrato de direito penal e processo penal, uma discussão que pode muito bem estar acarretada a uma atribuição de um servidor. O médico legista aqui pode inclusive ser servidor, ou pode ser o médico legista que é chamado a fazer uma perícia. Nesse caso específico, nós temos, para dar início à análise da decisão, uma lei do Estado do Rio de Janeiro que estabelece ou institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Trata-se da Lei 8.008 de 2018. Essa lei, no artigo 1º, parágrafo 3º, diz o seguinte, sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher. Veja que nessa primeira parte nós temos uma possibilidade. Sempre que possível, a vítima mulher do sexo feminino deve ser examinada por perito legista mulher, ou seja, uma médica mulher, exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, quando nesse caso ela deverá obrigatoriamente ser examinada por legista mulher. Então, enquanto você tem uma probabilidade para as maiores de idade, mulheres vítimas de estupro, maiores de idade, serem examinadas por médicas, nós temos uma obrigatoriedade para as menores mulheres vítimas de estupro serem examinadas por médicas. Enquanto que as maiores existe uma probabilidade, as menores existe uma obrigatoriedade. É justamente essa segunda parte do dispositivo que a Procuradoria-Geral da República questiona por meio da ADI 6039, argumentando basicamente dois tipos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal, ela diz, a PGR, que a norma do Rio de Janeiro é inconstitucional porque usurpa a competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, e no que diz respeito à inconstitucionalidade material, a PGR diz que viola o acesso à justiça. E quanto a essa violação ao acesso à justiça, eu vou te explicar o que é que acontece na prática. E aí veja a seguinte questão. No Rio de Janeiro, não existem médicas em número suficiente para dar conta de todos os atendimentos de mulheres menores de idade vítimas de estupro. E aí, por conta da segunda parte do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8.008 de 2018 do Rio de Janeiro, os médicos homens estão, nesse caso específico, se negando a realizar perícias em vítimas de estupro menores de idade porque a lei os proíbe. Nós vimos que a primeira parte existe uma possibilidade, uma probabilidade, é preferencial que a mulher adulta vítima de estupro seja analisada, examinada por uma médica, mas no que diz respeito às menores de idade, a lei estipula uma obrigatoriedade. Então o que é que está acontecendo? Principalmente no interior do estado, os homens estão se negando a realizar perícias em mulheres menores vítimas de estupro, sob pena e com medo, nesse caso específico, de serem responsabilizados, uma vez que existe vedação legal a esse tipo de exame a ser realizado por médico homem. E aí, muito bem, o que é que a PGR diz? Ora,
No momento em que você tem uma menor vítima de estupro que acaba não sendo examinada, não sendo periciada, porque não tem mulher para atendê-la, médica, ou seja, só tem médico, e os médicos se negam a realizar a perícia, você atrasa a perícia, muitas vezes comprometendo a colheita do material periciado, que não pode, nesse caso específico, demorar, até pelas circunstâncias do crime, ou, muitas vezes, perdendo a própria perícia, atrasando a persecução penal, atrasando, nesse caso específico, inclusive, o acesso à justiça da vítima, ou, muitas vezes, impossibilitando o acesso à justiça pelo prejuízo da perícia que não foi realizada no tempo correto. Então, embora a ideia da norma seja boa, ela acaba, na prática, criando uma circunstância que viola o acesso à justiça, e essa é a defesa material da PGR no que diz respeito à inconstitucionalidade por esse viés. A inconstitucionalidade formal é a usurpação da competência da União no que diz respeito à legislação de matéria de direito penal e processual penal, e no que diz respeito à competência material é justamente a violação ao acesso à justiça nos termos do que eu acabei de explicar. Veja que isso pode muito bem estar na sua prova, porque se esse médico legista é servidor, ele sim não pode realizar esse tipo de atendimento, porque há vedação legal. Inclusive, se ele realizar o atendimento, se ele realizar a perícia nos termos do que está estipulado na norma, ele pode responder processo administrativo disciplinar, ele pode sofrer sanções por ter realizado a perícia. Então a PGR, numa sensibilidade muito grande, porque embora o espírito da norma seja boa, nós temos uma situação que acabou sendo, na prática, violadora do acesso à justiça. A questão chegou então ao Supremo para que ele analise por meio da ADI 6039. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Fachin, relator, afastou por maioria a questão da inconstitucionalidade formal, entendeu-se que não há violação ou usurpação da competência legislativa da União, mas no que diz respeito à inconstitucionalidade material, o Supremo deferiu cautelar para dar interpretação conforme a norma da Lei 1008 de 2018 do Rio de Janeiro, especialmente o artigo 1º, parágrafo 3º, segunda parte, e a interpretação conforme está assim estipulada. As crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas de violência, deverão ser examinadas por legista mulher, desde que, aí é onde se abre o flanco da possibilidade do atendimento por médico homem, que não importe no retardamento ou prejuízo da diligência. O Supremo, pelo Fachin, disse absolutamente o seguinte, veja bem, a norma disse que a menor de idade vítima de estupro, menor de idade mulher vítima de estupro, deve obrigatoriamente ser atendida por médica. A interpretação conforme ela deve ser atendida por médica, desde que a espera por esse atendimento não importe retardamento ou prejuízo da diligência. Então, se não houver médica para realizar o atendimento, o ministro entende que o médico deve realizar. Essa interpretação conforme, ela nesse caso específico foi estabelecida enquanto cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6039 e essa decisão foi por maioria. Quem iniciou a divergência foi o ministro Alexandre de Moraes, tanto no que diz respeito à inconstitucionalidade formal, ele entende que há inconstitucionalidade formal, quanto no que diz respeito à redação da interpretação conforme. O ministro disse que a forma interpretada pelo ministro Fachin acaba, nesse caso, demonstrando uma ofensa preconceituosa aos médicos legistas homens, que representam, nesse caso, 80% da categoria nacional, ou seja, 80% dos médicos legistas são do sexo masculino. E aí ele queria uma redação neutra, que a menor podia ser atendida por médico legista. E aí, o Supremo Tribunal Federal, na interpretação conforme, não acompanhou o ministro Marco Aurélio em sua maioria, ficando vencidos ele, o Fux e o Marco Aurélio, e o restante do pleno, com exceção do Celso de Mello, que não estava presente, acompanharam a interpretação conforme dada pelo ministro Edson Fachin. Então, nós temos uma norma do Rio de Janeiro que proibia o atendimento de menores, mulheres, vítimas de estupro por médicos legistas, e agora o Supremo deu interpretação conforme para dizer que essa menor do sexo feminino deve ser atendida por uma médica,
desde que isso não cause retardamento ou prejuízo à diligência. Assim ficou definido no Supremo Tribunal Federal. Então, a solução basicamente é: médicos legistas homens podem examinar meninas menores de idade que foram vítimas de estupro. A partir da decisão, as vítimas podem ser atendidas por homens, caso não haja legistas mulheres disponíveis na localidade. E com isso o Supremo resolve a injustiça prática criada pela norma, que, embora de bom espírito, acabou realmente criando uma violação ao acesso à justiça. Nós ainda teremos um julgamento de mérito dessa norma, onde novos debates serão travados, mas agora, nesse caso específico, nós temos uma cautelar deferida para permitir com que médicos legistas homens atendam meninas menores vítimas de estupro, no caso de ausência de médicas. Então, ficou a solução da primeira parte do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8.008 de 2018, funcionando para todo mundo. Então, nesse caso, a menina ou mulher vítima de estupro, menor ou maior, respectivamente, será preferencialmente atendida por médica, a não ser nesse caso específico que nós tenhamos aí um retardamento ou prejuízo da diligência, razão pela qual, havendo apenas médico homem, ele deve realizar a diligência, e a partir dessa medida cautelar, os homens médicos legistas não podem mais se furtar ao atendimento das meninas menores de idade vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro, com base na Lei 8.008 de 2018, artigo 1º, parágrafo 3º, com interpretação conforme dada pelo Supremo Tribunal Federal na data de hoje. Decisão extremamente importante e que, nesse caso, pode estar na sua prova justamente por envolver a atribuição que pode fazer parte aí do conjunto de atividades de um servidor público médico legista concursado do estado do Rio de Janeiro, e o examinador pode justamente pegar a situação aqui e apresentá-la enquanto abstrato para que você, conhecendo a decisão do Supremo, dê a solução devida ao caso, ou seja, entenda justamente aquilo que o Supremo estabeleceu enquanto interpretação conforme para o caso ora apresentado. Situação muito interessante que estabeleceu aí uma sensibilidade tanto da Procuradoria-Geral da República quanto do próprio Supremo para pegar uma norma boa que criou uma injustiça prática e dar interpretação conforme para afastar dentro do possível a injustiça prática criada pela norma. Então é isso. Decisão importante que pode, por incrível que pareça, estar nas suas provas da advocacia pública. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.